noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho do Lar do Grupo de Estudos Caminhos de Amor e Paz. Hoje é segunda-feira, 21 de outubro, o mês de outubro está quase a acabar e nós cá estamos para mais umas reflexões com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então começar com uma meditação, com uma prece, uma oração. E vamos dedicá-la hoje a Maria. Aliás, vamos dedicar a Maria o resto do mês de outubro. Pode ser? Então vamos respirar profundamente. Elevar o nosso pensamento ao alto. Inspirando e expirando profundamente, vocês já vão sabendo. Para acalmarmos a nossa mente e o nosso espírito, para serenarmos o nosso coração. E para nos alinharmos com a energia maravilhosa do nosso Pai Celestial, da nossa fonte criadora, e com a energia diamantina da nossa Mãe Maria, esse ser de luz maravilhoso. Respiremos serena e profundamente e peçamos à Mãe Maria que nos envolva com o seu manto de amor e luz. Cada um de nós, encarnados e desencarnados que estão hoje neste estudo, todos aqueles que vão ouvir este estudo e fazê-lo mais tarde, vamos pedir à Mãe Maria que envolva todo o planeta Terra nos seus diferentes níveis, com o seu manto de luz e de paz, com o seu manto protetor de amor. E assim, nesta vibração de tranquilidade e paz, de elevação de consciência, vamos agradecer. Amada Mãe Maria, te agradecemos tudo aquilo que já nos foi entregue durante todas as nossas reencarnações. Agradecemos a presente encarnação, o amparo que as tuas falanges de luz nos têm dado, o incentivo para continuarmos a trabalhar, o incentivo à alegria de viver, à bênção de estarmos aqui encarnados neste momento, de estarmos neste momento a falar contigo, com muito carinho, com muita emoção. E te pedimos que fiques com todos nós, que continues a intuir-nos bons pensamentos, força, coragem, alegria e muita paz, muita serenidade, para caminharmos sem pressa, mas com a firmeza de quem sabe e de quem está apoiado nos teus braços, quem está apoiado na força que temos dentro de nós. E fica conosco hoje e sempre, e que assim seja. Queridos companheiros, vamos então dar início ao nosso estudo, dando as boas-vindas à nossa irmã Suzy. Olá, Suzy, boa noite. Como é que tu estás? Boa noite. Boa noite, Suzy. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, tu também. E vamos então mais uma leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Ser Perfeitos, item 11, Cuidar do corpo e do espírito.
A perfeição moral consiste na tortura do corpo. Para resolver essa questão, apoio em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-la como prisioneira na carne. Para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Passamos à comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. Que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades são diferentes. Aqui dois sistemas estão presentes: o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas uma com a outra. Ao lado desses dois grandes grupos, vivia uma numerosa tribo de indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam com frieza e desfrutam com parcimónia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhum lugar. E esse grande problema ficaria inteiramente sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e afirmando que é preciso cuidar dos dois, pois que são necessários um ao outro. Amai, portanto, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio lhe fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como um cavalo mal dirigido, e é pelos acidentes que causa. Por acaso sereis mais perfeitos se, martirizando o corpo, não ficardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está aí. Ela se encontra inteiramente nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo um dócil à vontade de Deus e o único que leva à perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. E que assim seja. Que assim seja, Suzy. É uma leitura muito bonita, como sempre, são todas lindíssimas. E esta vem-nos, é uma leitura que é pouco lida, pouco falada. Nós já lemos em 2021, já lá vão 3 anos, que esta leitura também nos calhou num estudo. Mas é uma leitura muito sábia, porque ela nos traz a necessidade de equilíbrio. Ela vem-nos falar da necessidade de conhecimento, de sabermos exatamente o que é que somos, não é? Aqui entre os ascetas e os materialistas, não é, Suzy? O que é que nós realmente somos? E nós somos energia, nós somos frequência, nossa alma ou consciência, é isso mesmo, é energia e frequência. E como nos diz aqui George, este espírito protetor, o que nós precisamos mesmo é de trabalhar o nosso espírito, é de trabalhar o conhecimento e fazer evoluir o espírito através da ética e da moral. No fundo, é a evolução do nosso espírito que nos vai trazer o equilíbrio entre o corpo e o espírito mesmo. Portanto, não são os ascetas que pendem só para o lado do espírito, esquecem o corpo, ele torna-se fraco e doente, sendo o corpo, como nos diz esta leitura maravilhosa, o transporte do próprio espírito, e portanto, estando ele fraco e doente, fica difícil o espírito cumprir a sua missão neste plano material denso, não é? Necessita de um corpo físico denso, como é o nosso, como também não é só corpo e só matéria, porque só corpo e só matéria, que é a teoria dos materialistas, o nosso espírito, que já está aprisionado no corpo por opção do próprio espírito, não nos esqueçamos que somos nós, ao reencarnar, na maioria dos que estamos neste momento aqui encarnados, somos nós que optamos pela planificação da nossa vida aqui encarnada. E, portanto, o espírito está aprisionado a uma matéria na real proporção da nossa concordância, não é? Ou da concordância do próprio espírito, neste caso.
E por isso nós temos que tratar bem o corpo, porque temos esse dever, essa ética, esse respeito para com o próprio espírito e vice-versa. E assim nos diz aqui esta maravilhosa leitura. E só assim nós seremos perfeitos se cuidarmos da nossa parte ética e moral. E para fazer um comentário mais alargado sobre esta leitura que a Suzy nos trouxe hoje, nós vamos ao livro Fonte Viva, uma psicografia de Chico Xavier, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel, e vamos abri-lo no capítulo 42. E o capítulo 42 é muito curioso, porque ele alarga completamente o conceito de equilíbrio entre a matéria e o espírito, que aqui nos traz Jorge no Evangelho. Intitula-se Por um Pouco. E começa com uma frase de Paulo, como é hábito aqui nos capítulos deste livro Fonte Viva, e esta de hoje é uma frase da carta de Paulo aos Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 25, e diz-nos Paulo: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. E o que é que Paulo nos quer dizer com isto? Parece assim uma frase um bocadinho estranha, no mínimo, falta-lhe ainda a profundidade de entendimento, não é? E começa Emmanuel. Nesta passagem refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das subtuosidades da casa de Faraó, onde Moisés habitava, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na terra. Não nos esqueçamos do que nos conta a Bíblia, do que nos contam os evangelhos antigos, do êxodo do povo dos palestinianos que eram escravizados no Egito e que trabalhavam no Egito e foram com Moisés, liderado por Moisés, saíram do Egito e foram para a Palestina, portanto, o grande êxodo que nos fala a história. E, portanto, é exatamente isso que aqui é relatado. Moisés preferiu, escolheu o seu povo, escolheu ser maltratado de alguma forma, no sentido de perder as regalias, as subtuosidades, os luxos da casa, das casas de Faraó, daquela vida para a época muitíssimo luxuosa, muitíssimo materialista, claro que sim, mas muitíssimo rica, não é? Em todos os aspectos. Preferiu ele ficar com o seu povo e guiá-lo de regresso à sua terra, de regresso à Palestina, em vez de ficar um pouco mais nessa vida luxuosa. E continua Emmanuel. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece numa subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso da carne em que se movimenta, certamente semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Eu aproveito para parar aqui, fazer aqui uma pequenina reflexão e cruzando aqui também com a leitura de hoje do Evangelho. Se nós tivéssemos que escolher hoje entre uma postura asceta, ou seja, ligando-se ao espírito,
ou uma postura materialista, para todos nós fica evidente que a grande maioria de nós escolheria qual? A postura materialista. Fica para nós evidente que não nós que aqui estamos já em reflexões de equilíbrio e de harmonia, mas para a grande maioria das pessoas que habitam o planeta Terra, não é? E no fundo, claro, para todos nós, eu poderia dizer, quase sem exceção, nós vivemos num mundo extraordinariamente materialista, onde os equilíbrios não é optarmos por uma vida só de espírito, que isso é completamente fora de contexto. Nos dias de hoje, nas cidades em que todos vivemos, no mundo que todos vivemos. Deixaríamos isso talvez para os monges mais iluminados, seres de outras filosofias de vida. Mas se nós tivéssemos que nos definir, talvez melhor assim, não escolher, nós se calhar definíamos como um povo extraordinariamente materialista. Não por opção, para a grande maioria de nós se calhar não, por isso é que nós já conseguimos ter algum equilíbrio na nossa vida, mas pelo próprio contexto do mundo em que vivemos. E no próprio contexto do mundo em que vivemos, nós temos um mundo extraordinariamente materialista, em que nós não conseguimos falar do espírito, nós não conseguimos ter uma conversa normal e aberta com qualquer pessoa sobre a espiritualidade. Ainda hoje não conseguimos. Nós estamos no século XXI. E neste aspecto, dos tempos de Jesus até aqui, as coisas têm tido altos e baixos, a nível da liberdade de expressão das questões da espiritualidade. Mas temos vindo a fechar-nos cada vez mais a esse aspecto, não é? Cada vez mais nós temos dificuldade em expressar as nossas crenças ou os nossos pensamentos, as nossas sensações, as nossas opções, porque o mundo simplesmente não quer perceber. E aqui vamos fazer outra vez a ligação agora com o que estamos a ler no livro Fonte Viva. Nós pensamos sempre que, se calhar neste contexto, por um pouco de tempo eu não vou explicar, ou por um pouco de tempo eu vou escolher fazer outra coisa, ou por um pouco de tempo eu não vou aborrecer, por um pouco de tempo, ou por um pouco de energia, se quiserem. E aqui Manuel traz-nos esta reflexão: se nós soubéssemos a brevidade do tempo na Terra, a brevidade dos nossos 40, 50, 60, 70, 80 anos, 80 anos, 90 anos, é por aí que a grande maioria de nós parte para a pátria espiritual e nós achamos que é um percurso enorme para nós, não é? Para nós humanos com este corpo, com esta materialidade toda. Mas se nós olhássemos um pouco mais profundamente para todas estas situações, nós perceberíamos que de facto, a vida que vivemos aqui na Terra é muito escassa. Muito pouco tempo nós estamos aqui na Terra. É a nível da espiritualidade de luz, e não estamos a falar já de dimensões muito altas ou de mundos de felicidade, onde habita, se calhar, a Mãe Maria e outros luminares de elevadíssima vibração. Estamos a falar de um mundo de regeneração, que é o que estamos quase lá. Já há, neste momento, interpenetrações dessas frequências de regeneração. E nos mundos de regeneração, nós já não temos o conceito de tempo que temos hoje aqui. Nós, nos mundos de regeneração, nós já temos uma consciência alargada do tempo. E o tempo já não é o mesmo que é aqui. E nós ainda achamos que conseguimos adiar as coisas só um bocadinho, só um bocadinho. E a reflexão que aqui nos traz Emmanuel é que quando nós adiamos um bocadinho, nós podemos perder o comboio. Nós podemos adiar as mudanças, nós podemos optar no nosso livre-arbítrio por uma escolha pouco acertada, só porque achamos que é só um bocadinho de tempo.
e achamos que temos todo o tempo do mundo. Ou seja, nós estamos sempre a viver num futuro que não existe ou num passado que não existe e achamos que é só um pouquinho e vamos adiando as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa felicidade, a nossa alegria. E vamos adiando por um pouco hoje, um pouco amanhã. De repente estamos nos 80, nos 90, partimos para a pátria espiritual. E por um pouco nós perdemos esta nossa encarnação. Continua Emmanuel. Tudo favorece ou feliz a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É porque nós temos esta ideia, não é? Que aqui falamos. E às vezes, só por um pouco, nós adiamos uma decisão, adiamos uma escolha, fazemos uma escolha errada, perdemos a harmonia, não é? Dentro de nós mesmos, calamos a nossa consciência, baixamos a nossa vibração. E quando nós baixamos a nossa vibração, todos nós sabemos o que é que nos acontece, não é? E continua Emmanuel, é indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraónico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos o seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, quando estiveres, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar, na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito da felicidade ou do sofrimento. Nos tempos que correm, nós vivemos apressados, mas não é esta pressa que Emmanuel nos diz. Nós vivemos apressados a fugir de nós mesmos, da nossa própria essência. Nós estamos apressados na pressa das horas, não é? Para, por um pouco, nós conseguirmos atingir os objetivos da materialidade. E fugimos, por um pouco, das necessidades do espírito. Fugimos, por um pouco, do equilíbrio entre o corpo e o espírito, do equilíbrio entre a matéria e a nossa essência. E como ele aqui nos diz, demonstrando do pouco que caminharás para o muito da felicidade ou do sofrimento. E é nestas pressas angustiadas que vivemos hoje que nós vamos perdendo o comboio da felicidade que nos pode esperar amanhã, porque não temos muitas vezes o foco necessário para entendermos a pressa ilusória em que vivemos. E nos tempos que correm, nos tempos que estamos aqui a transitar, todos nós, não é? Nestes tempos de picos, não é? De desarmonias e harmonias, de confusões, em que a nossa próprio equilíbrio espiritual e mental muitas vezes são postos em causa diariamente, porque há, como aqui nos diz Emmanuel, uma falta de ligação entre o cérebro e o coração, entre a mente e o espírito. E essa harmonia é necessária para nós enfrentarmos não só o presente, do hoje, do agora, do aqui, mas para nós nos irmos preparando para ir enfrentando todos os dias o agora, o hoje e o aqui. Porque isso é a única coisa que nós temos, é o equilíbrio que nós já conseguimos fazer entre a nossa essência, o nosso pensamento e a matéria onde vivemos,
e temos que integrar todas estas áreas num equilíbrio perfeito e não adiarmos as nossas decisões, aquelas que nos trazem a luz, a liberdade e a vibração em alegria e em gratidão, que nós também precisamos para continuarmos a nossa caminhada que se faz árdua todos os dias, não é? Mas nós podemos ir aliviando-a com luz e paz. Suzy, o que tens para nos dizer? Não vou acrescentar muito mais àquilo que já dissestes, mas de facto é verdade. O tempo parece que estamos sempre a correr, há sempre alguma coisa para fazer, há sempre algo que nós achamos que é importante, mas que até nem é, não é? Mas que vem em primeiro lugar, e só depois é que percebemos que deixei passar o tempo e podia ter feito isto ou aquilo e não fiz. Neste caso não fiz, não, e eu acho que isso acontece com toda a gente. Sim. Porque temos tanta pressa de lá chegar ao fim de não sei de quê, né? De alguma coisa, Vazio? Pois. exatamente, e então acabamos deixando algumas coisas mais importantes pelo caminho. É Portanto, verdade. temos que ir, é preferível ir mais devagar e deixar passar aquilo, saber distinguir aquilo que é importante e não é importante e não dar tanta importância àquilo que não importa. É Na verdade. verdade, e aproveitar os momentos que realmente são bons para nós e que são de aprendizagem e que nos podem dar alguma coisa de bom. De facto, é isso. Alimentar-nos a alma, não é? Exatamente, exatamente. Porque alimentando a alma nós levamos esse alimento para... Mas sem dúvida, é verdade, é verdade. Não Quando é? É sentimos que a alma está completa, o que sentimos é completamente diferente, não tem nada a ver com outra vida que se não estamos ligados à alma. é verdade. Mas na verdade ligar o cérebro à alma não é fácil, Não, é um não. trabalho diário, constante. É um trabalho diário, porque o cérebro vai muito atrás dos paradigmas ilusórios e a Pois, alma não, não é? é isso. Suzy, muito obrigada por estares aqui connosco neste estudo, por toda a tua Muito obrigada também. colaboração e desejo-te uma noite cheia de luz e a todos uma noite abençoada e cheia de luz também e até sexta-feira, Até se sexta-feira. assim Deus o permitir, não é? Ok, sim senhora. Uma noite boa para Então, todos. boa noite boa também para todos e até sexta-feira, se Deus quiser. Até sexta, Suzy. Beijinhos. Deus, Tudo Deus. bom. Beijinhos. Tchau, beijinhos. Tchau, Tchau. beijinhos, Tchau. beijinhos.